Graça e paz, queridos irmãos, queridos, que Deus abençoe a todos de maneira abundante, angelical e gloriosa, no nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Queridos irmãos, eu estou passando onde quero trazer aqui uma palavra ao seu coração, em especial você que diz: pastor, eu estou sendo vítima de armação, eu estou sendo vítima de pessoas mal intencionadas, de pessoas que na minha frente fingem ser algo que na verdade não é, por detrás são falsos para com você que me ouve. Pessoas de mal intenção ou de maus desígnios, porque há pessoas que moram com essa palavra, mas tem gente que tem medo de tanta coisa. E eu vou lhe dizer, quem conhece a palavra de Deus não pode ter medo das armadilhas do adversário. Aliás, é o que diz a palavra, 2 Coríntios capítulo 10, versículo de número 4, diz assim: porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus para destruir fortaleza, anulando os sofismas. Veja, nossas armas elas não são carnais, mas poderosas em Deus. O que significa que alguém que está em Cristo Jesus não deve ter medo, não deveria ou nem pode ter medo das armadilhas do adversário. Porque a Bíblia diz: pisará em serpente, escorpiões, e dano nenhum te causará. A Bíblia diz que ainda que passe pelo vale da sombra da morte, ou que ande, algumas traduções mudam, né? Pelo vale da sombra da morte, não temereis a mal algum, porque o Senhor é comigo. E aqui diz: as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus. Ou seja, para alguém sair vitorioso de um problema, ou para alguém vencer o adversário, ou destruir as armadilhas, os laços, o laço do passarinheiro, a arapuca, a inveja, as mal intenções, os planos diabólicos do adversário, só basta estar em Cristo Jesus. Se você estiver em Cristo, pode colocar o nome na boca de um sapo, nada vai te atingir. Os planos do adversário que alguém planeja, as escondidas, de forma oculta, de forma mal intencionada por trás de você, planejando contra a sua vida, não tem que preocupar-se, porque a sua vida está nas mãos de Deus. Você está em Deus, não está? Se você está em Deus, 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, tu não serás atingido. Você crê na promessa de Deus? Você confia na promessa de Deus? Certamente alguém que está me ouvindo vai dizer assim: pastor, eu creio. Por que está preocupado, preocupada? Eu me lembro da pandemia que houve aqui no Brasil. Eu recebi mensagem de pessoas de tantos lugares aí, crente, conhecedor da palavra. Muitas pessoas desesperadas, com medo. Nós não podemos ter medo, só precisamos confiar. A nossa vida está nas mãos do Senhor Deus, que fez os céus e que fez a terra, e que prometeu dizendo: mal nenhum chegará na tua casa, praga nenhuma chegará na tua tenda. Ainda que ande pelo vale da sombra da morte, não temereis a mal algum, porque o Senhor é comigo. Então não precisa ter medo das armadilhas, das arapucas, porque o Senhor é contigo para te livrar de cada uma delas. Independente de qual seja a armadilha, não vai te atingir. Ah, pastor, inveja não pode te atingir de forma alguma. Ah, pastor, armaram para mim, que armou para você, a própria pessoa que armou vai cair na arapuca que armou. Não vai te atingir, a não ser que você não esteja em Cristo, porque a Bíblia fala poderosas em Deus. Ora, se está em Deus, Deus está prometendo livrar-se aquele que está nele. Se está nele, não precisa ter medo. Agora alguém que está em Deus e está com medo das armadilhas do adversário, que fé é essa, irmão? Que confiança é essa? De estar em Cristo, desconfiar em Cristo e deixa abalar-se a fé por conta da armadilha, por conta da macumba, por conta da inveja.
Porventura você não crê no cuidado de Deus? Por que está com medo? Por que está desesperado? Não está escrito aqui? 2 Coríntios 10:4. As armas da nossa milícia não são carnais, ou seja, são armas angelicais, são armas poderosas em Deus. Está se falando das armas do Espírito, do poder sobrenatural, o qual, ainda que você passe pela escuridão, ele será a tua luz. Ainda que passe pelas chamas ardentes, elas não tocarão em ti. Ainda que ande sobre as águas, elas não te submergirão. Você pode passar no meio da tempestade, os demônios abrirão passagem para você passar em segurança, porque o Senhor vai na tua frente, na tua retaguarda, te guardando por diante, por detrás, fazendo a tua segurança. Olha o que diz no profeta Isaías 54, versículo de número 17. 54:17 de Isaías diz assim: toda arma forjada contra ti não prosperará. Toda arma forjada, veja, 2 Coríntios 10:4 diz que as suas armas são poderosas em Cristo para destruir fortaleza. As nossas armas são poderosas em Cristo para destruir fortaleza. E aqui em Isaías 54:17 diz que toda arma forjada contra mim, contra você que me ouve, não prosperará. Ou seja, as armas forjadas do adversário, os planos do adversário, as armadilhas, as arapucas, não podem prosperar contra a minha vida, nem contra a sua, porque estamos em Cristo. Ora, se estamos em Cristo, as nossas armas é superior às armas do adversário. Se estamos em Cristo, as nossas armas têm poder para destruir as armas do adversário. As nossas armas é quem deve prosperar contra as armas do adversário, e não as armas do adversário prosperar contra nós. Porque as nossas armas são infinitamente mais poderosas que as armas do nosso inimigo. Não é as armas dele que vai causar nenhum efeito na nossa vida, mas as nossas armas poderosas em Deus para destruir fortaleza. Agora você escolhe a qual arma você vai deixar prosperar na sua vida, se as armas da parte de Deus ou se as armas do adversário. Olha, se você está em Deus, não tem do que temer. Se você está em Deus, você vai vencer de um jeito ou de outro. Se você está em Deus, as armas forjadas não vai prosperar. Se você está em Deus, não tem do que temer. Se você está em Deus, não tem do que se preocupar, porque as suas armas são poderosas, ou as nossas armas são poderosas em Deus para destruir fortaleza, para destruir a macumba, a inveja, as maus intenções, para destruir a doença, para destruir as portas fechadas, para destruir a dívida, para destruir a maldição. As nossas armas são poderosas em Deus para destruir fortaleza. Não importa a fortaleza, não importa as trancas de ferro, as portas de bronze, as suas armas são poderosas para destruir todas elas, porque não é as armas do adversário que tem efeito contra a sua vida, mas é as suas armas que tem efeito contra as armas do adversário, porque maior é aquele que está conosco do que aquele que está tentando contra a sua vida. Tá bom, queridos? Que você possa entender, as armas do adversário não tem nenhum domínio sobre a sua vida. As armas do adversário não podem causar nenhum efeito na sua vida. Não é as armas do adversário que tem que prosperar contra a sua vida, mas é as armas a qual nós temos que devem prosperar contra o adversário. Só basta que esteja em Deus. Se você está em Deus, não tem do que temer. Tá bom? Vou ficando por aqui. Deus te abençoe. Forte abraço no nome de Jesus.